Café? Café. Cafezinho? Café. Café. Café com TDAH. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com TDAH. E aqui quem fala com vocês é o Eduardo. A gente tem junto aqui da nossa equipe, que vocês já conhecem, a Marina, e a gente tem também a Mariana. Quase uma dupla dinâmica, Maimar. E hoje a gente tem uma convidada também, uma pessoa muito especial também, uma pessoa neuroatípica como nós, é a Ana. Ana, se apresente, por favor, quem é você? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, eu sou uma pessoa autista, ou melhor, uma pessoa, vocês podem falar das duas maneiras, uma pessoa com autismo ou uma pessoa autista. Eu sou também bipolar e eu tenho 35 anos e gosto bastante de podcasts e fiquei muito feliz com o convite. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Marina, dê um oi para todo mundo. Oi, sou a Marina e o que eu posso dizer sobre mim? Então, eu sou TDAH e eu acho que eu fui convidada porque eu curto esse negócio de meditação. E aí me chamaram para participar daqui. Mariana. Oi, gente, aqui é a Mari. Vocês têm sorte de não ver os nossos rostos porque eu tô exausta hoje. E eu tô aqui, acho que porque eu sou professora de yoga, então estamos aí nesse rolê de meditação. Pois é, gente, e vocês não têm sorte não, vocês deveriam estar vendo o nosso rosto, só tem gente bonita aqui hoje, tá? Que pena que não estão vendo. Hoje o episódio, como já falaram, a gente vai falar de meditação. Então assim, a gente vai entender como é que a gente faz, o que é importante pra gente, pra cada um aqui. A gente vai conversar um pouquinho e ver como isso afeta o nosso dia a dia ou não afeta, não sei. Vamos descobrir aqui durante esse nosso bate-papo, tá? Então vamos começar com a nossa professora de yoga, né? O que é meditação, Mário? Então, meditação, existem várias formas, digamos assim, várias técnicas de meditação, mas eu enxergo como um estado de presença, de você estar onde você estar fazendo o que você está fazendo. E aí, assim, mas quando a gente pensa em meditação, a gente pensa naquela pessoa sentada, na almofadinha de meditação, em silêncio, e eu gosto de ampliar um pouco isso, sabe? Eu gosto de ver que existe a possibilidade da gente ir para um estado que é o estado diferente do que a gente normalmente tem, mas não necessariamente apenas sentando, ficando em silêncio e, sei lá, observando a respiração, por exemplo, que tem jeito de fazer de outras formas também, até para a gente conseguir levar também para outros momentos do dia e da vida. Não sei se eu respondi. Não respondeu, mas está ótimo. Mar, o que é meditação para você? Eu acredito que sejam práticas, né, que nos trazem presença. E presença tanto do que acontece fora, como o que acontece dentro. E me veio agora também conexão, assim. Então é bem para trazer para o presente. Ana, agora é com você. Bom, a meditação para mim, ela é uma parte muito importante de um conjunto de práticas que traz uma vantagem muito grande, que é a estruturação da rotina para mim. Eu tenho uma série de práticas espirituais, a meditação faz parte dessa série de práticas. Quando a Mar falou que estava explicando, e na verdade às vezes eu faço meditação, é o contrário, é para fugir de mim e não para me encontrar. Então isso eu acho bem legal, porque cada um ele busca um objetivo diferente. Então muitas vezes eu tento fugir do meu cérebro ali, meu cérebro é muito louco, gente, vocês não têm noção. Então às vezes eu estou tentando fugir dele. Aí eu falo, não, você agora não, cérebro, me dá aqui 10 minutinhos para qualquer coisa menos você. Então às vezes meditação para mim é uma forma de fugir desse meu cérebro. Para vocês entenderem como que é o meu cérebro, imagina uma corrida de Fórmula 1. Tem ali uns, não sei quantos carros tem no grid, 16, 20, não lembro quantos são. O meu cérebro são todos aqueles carros ali
em altíssima velocidade, um batendo no outro ao mesmo tempo. Então, quando eu medito, é como se entrasse um safety car na pista, e é isso que eu busco para fugir e falar, não, agora você não vai ser um carro de corrida, agora você vai ser um pouquinho diferente. A Mariana, ela vai me retrucar ali. Não vou retrucar, não. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade. Você já fez meditação ativa? O que você chama de meditação ativa? Existem técnicas específicas. O Osho tinha muitas técnicas de meditação ativa, mas estou pensando, vamos simplificar. Por exemplo, tem uma meditação do Osho que você vai fazendo alguns movimentos com o corpo e são várias fases e você vai sempre movimentando o corpo. Então, na verdade, é uma meditação em movimento, que é a meditação ativa. Aí, por exemplo, o Thich Nhat Hanh tem a meditação caminhando. Então, é uma meditação que me parece, pelo que você falou, que talvez encaixaria nessa coisa de sair um pouco da cabeça, porque talvez seja mais fácil de sair um pouco da cabeça quando você está mexendo com o corpo do que quando você tem que ficar parado lá brigando. Tipo, cala a boca, cérebro. Ana, o que você acha dessa sugestão? Faz muito sentido. Eu tô rindo aqui porque eu tenho feito essa semana uma série de meditações devocionais para uma determinada entidade, a parte mais espiritualista mesmo. E um dos pedidos que quando eu entrei em conexão com essa entidade, ela me pediu, era que eu trabalhasse melhor o corpo. Então, que não adiantava eu ficar 2 horas sentada, olhando para o nada, olhando para a chama de uma vela, só ali de forma passiva, que ela precisava que eu entrasse em contato mais com o meu corpo. No caso, só para dar um contexto, no contexto de uma entidade da religião de Umbanda. Então, a gente tem a parte da incorporação, então uma parte assim, espiritual bem forte. E nesse caso, eu estava fazendo uma meditação bem passiva, assim, sentada, realmente olhando para o nada, tentando controlar a respiração. E uma coisa muito forte que me veio é isso, para que eu começasse então, a dançar, a caminhar, a fazer coisas de forma mais ativa, que essa meditação seria muito mais eficaz para esse caso, para entrar em contato com a verdadeira essência, do que ficar ali sentadinha, tentando silenciar minha mente. Achei bem bacana essa conexão, assim. Ah, legal. Só que nem sempre eu silencio a mente, tá? Então, assim, eu faço eu estudo muita coisa, né? Acho que vocês já sabem. E uma das coisas que eu estudo bastante são as filosofias. E dentro das escolas filosóficas tem uma que eu gosto bastante, é a peripatética, é até difícil de falar. São os filósofos caminhantes. Então eles não ficam ali sentadinhos debaixo de uma sombra filosofando. Eles caminham. Enquanto eles caminham, eles filosofam. Pode ser individualmente, pode ser em grupo, mas essa escola ela é uma escola das pernas inquietas. E muitas vezes eu não sabia os nomes bonitinhos, tá, Mari? Mas eu fazia já algumas atividades enquanto eu trabalho o cérebro também ali simultaneamente. Agora eu descobri que tem um nome para isso que eu fazia, e eu inventando a roda. Mar, o que você quer me contar, Mar? Então, eu quero contar que acho que a experiência meditativa que eu fiz mais impactante foi caminhando, que foi num retiro de Tai Chi, que foi numa fazenda aqui no interior de São Paulo, e era uma fazenda que tinha obras de arte, ao mesmo tempo que também tinha uma parte com pasto para gado. E a orientação da meditação era que a gente não falasse em nenhum momento, né? Além de contar os passos, aumentar a respiração pela quantidade de passos, a orientação era de ficar em silêncio, né? Que só quem estava mediando que poderia falar. E foi muito incrível, e acho que até foi um divisor de águas para mim em termos de meditação, que era que a gente estava vendo muita coisa diferente, né? Tipo, era um lugar com uma beleza muito grande, eram obras de arte com natureza, mas a mistura disso tudo, e aí o fato de a gente não poder verbalizar nos tornou muito mais presentes. E pareceu que
No final, a gente tinha até mais consciência do que tinha acontecido. Pelo simples fato de não poder cutucar o amiguinho. Assim. Então, me pareceu assim que eu entendi que era meditar muito desse lugar. Se eu tivesse que meditar contando meus passos, eu só ia chegar até o 10 e esquecer o número que eu tava toda vez. Não, eu vou explicar melhor. Então, sabe quando fala assim, olha, inspira 4, guarda, prende 4, expira 4, prende 4, mais ou menos? Até 4 eu consigo. Então, falava com o número de passos. Ao invés de você contar 1, 2, 3, 4, você conta os passos. Então, você inspira 4 passos e a expiração você vai aumentando o número de passos. Era isso que eu queria falar. Entendi. Isso aí é uma respiração profunda, né, que em alguns outros lugares chama. Quando você inspira devagar, segura e expira devagar ali. É bem legal esse tipo de prática de respiração também. A gente consegue controlar bastante o corpo. Então, queria compartilhar algo também. Para mim, o sentar e ficar em silêncio, etc., é importante para o meu propósito. Tipo, por que eu quero meditar? Isso é importante. Mas uma das meditações ativas mais potentes que eu fiz, eu lembrei porque a Ana falou da entidade. É entidade mesmo que fala? Isso, é entidade. Obrigada. Você falou da entidade, eu lembrei, porque foi uma meditação que envolve a deusa ou deidade Kali. E ela era super interessante. Tinha uma parte, para quem não sabe, a Kali, ela carrega uma espada. E tinha uma parte que a ideia era a gente cortar as cabeças de pessoas, metaforicamente, obviamente, sem espada de verdade, mas fazer os movimentos e aquela coisa. E foi muito sensacional. E aí tinha uma parte também que era pra gente dançar, inclusive a música que a professora colocou na época foi aquela do Zé Cabaleiro, aquela Eu Vi Mamãe Oxum na Cachoeira. E foi assim, e aí no final a gente deitava. Então, se eu me lembro bem, eram essas 3 partes. E foi uma das meditações mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Assim, não sei nem explicar que tipo de energia passou por mim ali naquele momento, mas foi muito potente. Não, que tipo de energia que passou por ela ali? Você sabe, me conta. Com certeza, muitas. E é muito bacana porque essas deidades, no geral, elas têm uma energia assim, muito ligada à parte dos elementos, muito ligada a uma conexão realmente com o feminino, e são deidades de muita presença. Então, assim, e a tendência é que a gente saia muito, né? A gente fique muito nas ideias, nas emoções, e essas deidades não permitem que você não esteja presente. Tanto, acredito que tenha sido chamada a energia de Oxum, quanto a energia de Kali são muito presentes. E é engraçado que são 2 entidades, assim, bem com polos opostos, mas que falam sobre a mesma coisa. A Kali da dança da destruição e da reconstrução, e a Oxum sendo o berço de toda a vida, né? Então é muito bonita essa energia, muito forte, realmente. Nossa, eu fiquei até arrepiada aqui agora, porque eu sei quase nada sobre as entidades da Umbanda. Inclusive, é uma coisa que eu tenho vontade de saber mais. E eu não sabia que Oxum era esse tipo de energia. Então agora fez mais sentido ainda. Fez mais sentido. Amei, Ana. Legal. Ana, eu falei que vocês iam gostar da Ana. Quando a gente fala de deidades, e eu leio um pouco, já li muito sobre várias, a gente percebe que na verdade elas estão trabalhando alguns aspectos humanos ali dentro dela. Então, quando a gente fala um deus do trovão, não estou falando do loirinho, eu estou falando do neguinho lá da África, na verdade a gente está trazendo uma energia criadora e a gente está trazendo algumas facetas do próprio humano que a gente diviniza e coloca um pouco ali para um pouco como perfeita, né? A gente tira um pouco das falhas humanas
e a gente coloca no outro patamar. Então, quando muitas vezes a gente trabalha com alguma mitologia, seja a mitologia africana, hindu, cristã, não importa, a gente sempre vai ter várias facetas humanas ali. Então, quando a gente utiliza essas facetas para facilitar a nossa meditação, a gente está facilitando a gente se olhar dentro daquela faceta. Então, eu posso estar utilizando alguma deidade guerreira, se eu estou precisando ser mais combativo na minha vida. Eu posso utilizar alguma deidade que traga mais um sentido mais materno de cuidado, se eu estiver precisando daquilo naquele momento da minha vida. E aí a gente usa, geralmente, quem é espiritualista, usa a que seja mais adequada naquele momento para a sua vida e que se sinta mais confortável. E aí é interessante porque mesmo em algumas religiões que dizem que não tem deidades, tá, eu vou aceitar porque eles estão dizendo, mas sim, eles têm coisas muito parecidas com isso, que só troca o nome. Então, às vezes, se a gente olhar a quantidade de santos católicos, e aí, então não existe esse monoteísmo tanto que a galera coloca aí que existe. Na verdade, é só uma forma diferente de ver aquilo ali. Então é legal, eu já tive algumas experiências religiosas também. Inclusive, eu já quase fui padre, né? A primeira vez que eu falo isso no cast. O meu padre na época que não deixou, ainda bem. E a gente também fazia bastante meditação dentro da Igreja Católica. E as pessoas falam, mas medita na Igreja Católica? Sim, só usa um nome diferente, tá? Então a meditação dentro da Igreja Católica a gente chama de contemplação. Então você vai... E uma coisa muito comum, vocês já viram um símbolozinho cheio de pedrinhas, circular, que as pessoas ficam passando? Dentro da Igreja Católica você chama de terço ou rosário, em alguns outros lugares você vai chamar de japamala, e tem algumas outras variações pelo mundo. Que você está contemplando dentro da igreja os mistérios ali, e o rosário ele tem alguns mistérios, cada terço é um mistério, e você vai contemplar. Então é um tipo de meditação que ela é bem diferente das outras, porque na verdade essa contemplação, você está buscando alguma coisa ali dentro daquela história para você aprender com ela. Então é diferente. As meditações que a gente falou até agora, a gente está olhando muito para dentro. Essa contemplação dentro desse viés católico, a gente está olhando para fora para buscar alguma coisa para dentro. Então a gente se silencia buscando aquela coisa fora, e é bem legal também. É uma experiência, se você faz em grupo, você tem as músicas ali que vão te colocar num estado de espírito mais adequado para aquilo, é bem legal. Vocês já passaram pelas contemplações cristãs também? Quem tem experiência com esse tipo de contemplação? Sim, eu ia falar sobre isso, que a parte católica tem muito dessa parte da comunhão, né? Na sua essência, ela tem muito essa parte da comunhão, e o terço, ele rezado em conjunto, ele tem uma energia, ele desprende uma energia, um senso de comunidade, que todo mundo vai entrar na mesma faixa de vibração energética. Você não consegue ficar fora daquela faixa estabelecida de energia que de certa forma quem está puxando o terço é quem vai ditar essa faixa de energia. É muito bacana essa experiência. Eu gosto, particularmente gosto, é uma coisa que eu mantenho na minha prática espiritual, apesar de hoje não ter nenhuma religião definida, é o uso realmente do terço e o uso das novenas, que aí é um outro ponto. Eu acho essa atividade devocional muito bacana e vejo como uma forma de meditação um pouco mais ativa. Acho que seria bacana a gente abordar essas questões do uso dos mantras, por exemplo, das orações. Acho que seria um tópico bacana. Eu preciso comentar agora que todo dia às 8 da noite, vários vizinhos de seus apartamentos cantam e rezam o Pai Nosso. Vocês estavam falando sobre isso, e eu, no fundo do que eu consigo ouvir, acho que já passou, estava ouvindo o Pai Nosso. Era só para ilustrar um pouco assim, a magia. A gente tentou sincronizar. Tudo calculado. Tudo calculado. E é interessante porque esse tipo de uso, ele é muito diferente do uso normal, né? Então, quando a gente está fazendo os mantras,
E aí existe uma série de mantras, e dentro do que eu estudo eu não uso muito o termo mantra, a gente usa sons vocálicos, e que no final é muito parecido ali, né, a ideia. Que, na verdade a gente está emitindo algum som ali que imagina que tem algum benefício, que tem algum efeito prático. Eu falo imagino porque às vezes tem, às vezes não tem, depende de 1 milhão de coisas. Então eu prefiro colocar no campo da hipótese. Então os sons vocálicos eles são muito interessantes e assim, as minhas experiências com eles são muito boas. E os sons vocálicos acho que eles também trazem junto, mesmo que seja só historinha e o som não funcione, só que ele desperta acho que o lado emocional, né? Então só a gente está acreditando que aquele som específico vai acalmar, ele acalma porque você acredita naquilo, aí entra um ponto da fé. Então mesmo que não seja, quando eu comecei a estudar os sons vocálicos, tem um livro de cada um dos sons, eu falava, gente, é sério isso tudo? E não importa se a ciência por trás, não vou nem usar o termo ciência aqui, mas não importa se o estudo por trás seja verdadeiro ou não disso, o importa muitas vezes é que não é muito mensurável, mas surte efeitos ali, que mesmo que seja um efeito placebo, mas só que ele traz o efeito desejado ao final, na maioria das vezes. Então eu utilizo muito os sons vocálicos, o que eu mais utilizo, e eu tenho meus motivos, é o Om, e ele é um dos primeiros que se estuda, onde eu estudei, e ele tem efeitos bem legais. Os meus não são muito elaborados, eu sei que tem alguns que são super elaborados. Qual a experiência de vocês aí com os mantras? Acho bem bacana o uso dos mantras, por toda essa egrégora que eles trazem. Eu acredito muito meu paradigma de crenças. A cada mantra que você acessa, que você usa, né, você traz para si um pouquinho daquela energia, daquela egrégora. Então, se você usar um mantra, né, um mantra indiano, você vai trazer um pouco dessa energia. Se você usar uma oração católica, você vai trazer um pouco dessa energia. E uma forma bacana que eu acho que todo mundo pode experimentar de experiência com mantras é a repetição de uma simples frase ou palavra. Você pega uma frase ou uma palavra que faça sentido para você, para o momento da sua vida, e passa a repetir aquilo. É muito bacana acompanhar essa experiência de, sei lá, num primeiro momento eu vou ficar falando, sei lá, algodão doce. Algodão doce, algodão doce, e isso vai me evocar a ideia do algodão doce. E chega uma hora que o algodão doce perde o sentido e ele ganha um novo sentido com a prática. É uma experiência assim, que independe da fé, tira um pouco desse viés mais espiritualista e que todo mundo pode experimentar com mantras sem essa barreira da religião, da religiosidade, né? Gente, para dar um outro exemplo, para quem não tem experiência com mantras do que a Ana está falando, imagina que você sentiu aquele cheiro do café que a sua avó fazia quando você era criança. Mesmo que você não goste de café, aquele bolo que a sua avó fazia, aquele cheiro ele vai te trazer ali algumas sensações que ele vai ativar alguns pedaços do seu cérebro ali. Então é disso que ela está falando. E eu falei exatamente a mesma coisa com ela, com um exemplo para quem não é acostumado com os mantras, porque é uma forma de você treinar o seu cérebro e acessar essas memórias, essas sensações que você trabalhou ali, que você escolheu. E o cheirinho do café era gostoso da vovó, viu? Lembrei agora. Marina, você tem experiência com mantras? Eu tenho da aula da Mari. Né? Ela sempre traz alguma coisa. Você me chamou a atenção, e eu tô tentando lembrar algumas experiências que eu tive legal, não tô conseguindo lembrar nenhuma da aula. Mas teve alguns momentos bem transformadores, mas não tô lembrando, coisas da vida. Mas você tava falando das vogais, né? Uma coisa que me pegou assim forte foi em algum momento da quarentena, né? Eu senti a falta de ouvir a voz humana, né? Porque só ouvia a voz da máquina, né? E aí a solução que eu encontrei foi cantar. E o que eu cantava eram apenas vogais,
né? Porque na época eu não, sei lá, me sentia vontade de cantar sem estar num show, numa balada, né? Cantando eu sozinha, assim, sem música. E aí, quando você falou das vogais, eu me lembro, assim, e só de cantar as vogais já me fazia chorar, já me fazia entrar em outro lugar, alguma coisa assim. Então me ressoou muito forte esse exemplo. Os sons vocálicos, eles são bem interessantes, assim, eu conheço alguns, existem, é impossível falar quantos existem, porque depende de várias culturas. Em algum episódio sobre espiritualidade, eu entro em detalhes de alguns, porque senão a gente vai acabar fugindo demais do nosso assunto, mas só que eles têm alguns potenciais ali, inatos na gente, que são bem interessantes, assim, eles potencializam algumas coisas que são bem legais. Professora de yoga, me diga a sua experiência com sons, com os mantras. Não gosto de mantra, não. Tô brincando. Eu peguei até... Ela me traiu. Eu peguei até... Não, é brincadeira real. Peguei até meu japamala lá, que eu falei, vou pegar. Mas eu gosto muito. Tem épocas que eu faço períodos de 21 dias de um mantra específico. Eu gosto de fazer, especialmente quando em épocas que eu tô com a mente muito agitada, porque eu acho que entra um pouco também na questão da meditação ativa, porque muitas vezes é mais fácil a gente focar a atenção num som do que na respiração, que é muito mais sutil. E geralmente quando eu faço, eu gosto de fazer algum que seja para alguma deidade. Eu me conecte, eu costumo fazer muito para Ganesha, inclusive esse japa que eu tô aqui tem uma cabeça de Ganesha nele. E também porque eu tô sempre fazendo coisas novas, então é sempre bom estar buscando abrir os caminhos. Mas é isso, assim, eu acho que é uma forma muito boa da gente usar como forma de meditar também. Uma curiosidade, tá, gente? Você deve estar falando, não, mas eu rezo o texto ali, então aprendi que é uma meditação, na verdade uma contemplação, só que eu não uso mantra, tá? Você usa sim, tá? O texto, ele é um mantra. Se você observar ali, você tá o tempo todo repetindo em sons intercalados, no mesmo ritmo, a mesma coisa. Essa é uma ideia ampla do que é um mantra, tá? Então, muitas vezes, para quem já rezou bastante vezes o texto, ou até o rosário, que é maior, você vai perceber que você está no automático, você nem sabe mais o que você está falando. Você perde as contas ali, por isso que tem as contas do texto que te ajuda a controlar. Porque senão você nem ia saber se já fez 50 ou 200 vezes. E isso é a ideia do mantra ali, ele está mudando ali, você deixa de ser racional aquilo que você está fazendo. E aí a gente volta ao que a Ana falou, né, o exemplo que ela deu, porque às vezes o que você está falando exatamente não precisa fazer sentido, é mais a sensação que aquilo vai te trazer ali, a emoção que aquilo vai te trazer naquele momento, tá? A professora falou que ela foi buscar o mapa dela, Japamala. Eu tô com 2 dos meus aqui. Eu tenho alguns, tá? Nem sei quantos eu tenho. Então, ela tá falando ali que ela tem 3. Não, eu tenho muito mais do que isso. Só 3, só tem 3. Eu tenho uns pequenininhos, porque eles são fácil de carregar no bolso quando eu saio de casa, e eu tenho uns grandes também, que aí eu uso em casa, faz diferença. E então eu tenho, não sei quantos eu tenho. Não consigo nem contar agora. Eu só sei contar até 5, então também não adianta. Então... não, você usa Japamala? Uma experiência legal, eu gosto bastante do Japamala, eu acho que ele ajuda realmente a focar, e uma experiência bacana nesse sentido meditativo, não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer o seu próprio Japamala. Traz um foco, assim, eu peguei um pouco isso emprestado das práticas de Umbanda, né? Porque é muito estimulado por conta das entidades, dos guias, que a gente faça as nossas próprias guias de proteção. Então, eu pensei, nossa, e se eu fizesse o meu Japamala? E foi uma coisa, assim, bem simples. Eu peguei um Japamala pronto, simbolicamente eu destruí ele e eu refiz
esse processo todo de colocar conta por conta, de não perder a conta das contas, tudo isso traz um processo assim de conexão muito grande também. Achei bem bacana. Uma outra forma de meditação, acredito que ativa também, né? Eu gosto de trabalhos manuais, eu gosto de fazer as coisas. Quando eu ganho um presente, por exemplo, a minha esposa fala que é horrível me dar presentes. Eu tenho que concordar com ela. Porque geralmente o que eu preciso, assim que eu descubro que eu preciso, eu vou lá e me viro e compro. Então eu nunca estou precisando de nada, porque eu já me antecipo em tudo aquilo. E eu não preciso de muitas coisas também, então não tem como. Então acho que o último presente que ela me deu, ela sabe que eu gosto muito de ler, óbvio, né? A gente está um bom tempo juntos. Então ela foi conversar com uma amiga dela que trabalha com livros, até que ela encontrou um livro lá que é super diferente, que tinha todo o meu estilo. Então ela teve muito trabalho e ela odeia me dar presente por causa disso. E os presentes, eu não gosto de presentes dados, eu gosto mais de presentes feitos. Então se a pessoa no meu aniversário, em vez de comprar uma coisa que custe caro, ela foi lá e fez um bolo, ela fez um suco, sabe? Eu dou muito mais importância para isso. E aí eu vou concordar contigo na feitura do mala, como na feitura de tudo. Eu acho que pra gente, no nosso dia a dia, e pra mim, pro meu cérebro, eu tá botando a mão na massa e fazendo alguma coisa, é uma meditação ativa total. Eu concordo muito com você. Porque é um momento que eu não consigo desligar o cérebro nesse momento, mas assim, dos 20 carros ali da Fórmula 1, eu só tô com uns 8 nesse momento ali funcionando. Então eu consigo dar uma relaxada um pouco, né, nisso. Então é uma meditação ativa, é um tipo de coisa que eu gosto. Eu, inclusive, ao segredinho, eu fiz magistério no ensino médio. Então eu aprendi a fazer vários desses trabalhos manuais, artesanais. Eu não sei se eu ainda sei fazer, tem muito tempo que eu não faço, mas eu fazia muito esses trabalhos, então eu tinha uma certa habilidade de fazer e eu adorava fazer isso. É bem legal. Quem diria que o homem de exatas tem o seu lado de humanas também, né? O Edu sempre surpreendendo. Vender a arte na praia. Mas pelo contrário, eu comecei minha vida como o homem das humanas. E eu ouvi muito isso que você acabou de falar, ao contrário, né? Porque eu fiz magistério e antes do magistério, na igreja já era catequista, que, para quem não sabe, é quem pega os menininhos, as menininhas ali, e você evangeliza eles uma vez por semana, geralmente. E aí eu já comecei ali, aí eu fui fazer a escola normal, que é onde você aprende a dar aula, né, no ensino médio, não existe mais isso, então jovens, vocês não vão entender de que eu estou falando. E aí quando os meus colegas da época do ensino médio, quando descobriram alguns anos depois que, uau, ele é analista de sistemas, tipo, uai, como assim? O que você está fazendo aí? Mas o meu trabalho, ele envolve muito os dois, eu caminho muito nos dois mundos. Então, dentro da minha área de TI, eu sou a pessoa que vai conversar com o cliente. Eu sou a pessoa que vai fazer as pessoas entenderem a necessidade um do outro. Então, eu acabo usando os dois mundos. Então, eu não sou o cara de exatas, não sou o cara de humanas, não. Eu sou só o cara esquisito mesmo. Ah, você que é o esquisito, entendi. Mano, só pra explicar, tem uma piada no grupo que eu sou a esquisita do grupo, porque eu sou neurotípica. Aí eu tô zoando por causa disso. Mas dentre os neurotípicos eu sou o esquisito, dentro dos neurotípicos é você, tá, Mari? Não tem mais difícil. Mar, você faz suas coisas também, manual? O que você tem pra me contar aí? Então, na verdade, eu adoro fazer presentes. E não sei se é meditação ou não, mas acho que tem a ver que quando você faz um presente, você põe a sua energia, né? É uma coisa muito incrível, assim. Eu me lembro, assim, de já fazer boneca, eu faço crochê, mas eu não gosto de fazer roupa, eu só gosto de fazer objeto. Ou, sei lá, colagem, qualquer coisa. Colagem eu faço menos, mais desenho. Mas eu acho que quando você prepara alguma coisa, você põe essa energia que aí vai com a pessoa, né? Eu acho que é um pouco disso. E vocês estavam falando também que quando vocês se inspiram, né, com as deidades ou as entidades, vocês estão querendo trazer a energia delas, né? E que eu acredito que quando vocês próprios criam um material,
É como se retroalimentasse. Tem sentido o que eu tô falando? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Acredito que o material, ele materializa essa conexão nesse sentido, assim, que você quis dizer. Ajuda a criar um ponto de conexão físico, digamos assim. A minha cabeça ainda tá no Karate Kid. Karate Kid? Minha cabeça tá no Karate Kid. O que? O Karate Kid? Sim. Fala, o que é o Karate Kid? Vocês são jovens. Eu falo de uma coisa, vocês estão pensando em outra. O Karate Kid, aquele primeiro lá do Sensei Miyagi, né? Mestre Miyagi. Porque na hora que ele estava ensinando Karate, na verdade o Karatê ele estava na prática, na repetição, na construção diária daquilo ali, que é muito o que você falou, Mar. Então, tira o casaco, bota o casaco, né? A versão moderna, ou limpa a janela. Limpa a janela. O clássico da minha geração ali, um pouco mais antigo, que aí é aquilo ali que às vezes parece não fazer sentido, e no filme ele coloca muito que o aluno ele não está entendendo aquilo ali, só que você está colocando, você está construindo, você está colocando sua energia, você está meditando em cima de um ato que depois ele se torna você, ele se torna automático. E aí o protagonista depois, ele nem percebe estar utilizando tudo aquilo que ele aprendeu sem perceber que estava aprendendo. Então quando você estava falando ali das ações da construção, aí eu estava ali, tira casaco, bota casaco. Gente, esse é um dos superpoderes nossos, fazer essas conexões que ninguém mais consegue imaginar de bate-pronto. A cara de bugada da Mari. Eu tô pensando, na verdade, que isso é muito interessante, porque eu achava que só o Antônio fazia essas coisas. Da onde você tirou isso? Da onde que isso veio? Então, assim, faz muito sentido. Tipo aquele meme, de uma forma estranha, faz sentido. Gente, é que vocês não viram a cara delas quando eu falei do Karate Kid. Elas me olharam com aquela cara assim, tipo, oi, você tá no mesmo podcast Nazaré. que a gente? A gente tá falando a mesma coisa. Mas é Não, uma agora forma... eu só tenho que me explicar. É tipo, quando você falou, vou voltar pro Karate Kid, eu fiquei, mas em que hora da conversa? Karate Kid. Pois é, mas você falou do Karate Kid, você só não usou esse termo. O Karate Kid estava dentro do cérebro do Edu. Aí ele materializou na conversa depois. Perfeito. Mas os hábitos que a gente vai construindo, e acho que a meditação ajuda bastante nisso, às vezes a gente nem percebe que está criando aqueles hábitos, a gente nem percebe que a gente está conseguindo melhorar um pouco a nossa mente. E quando precisa, você fala, eita, olha só o que eu consigo, olha só como eu consegui me concentrar neste momento, e isso é muito legal nessa questão de prática. Eu tenho muita dificuldade em rotina, muita. Se vocês imaginaram muita dobra, eu tenho muita dificuldade com rotina. Inclusive, se vocês me perguntarem qual a hora que eu trabalho, eu falo, não sei. Tá? Eu não tenho horário de trabalho, eu tenho um acordo lá que eu tenho que entregar resultados e tem dia que eu entro às 7 horas da manhã, tem dia que eu entro 10 horas da noite, eu não tenho horário. E se você me falar, tem um horário, teve uma época que eu tinha que entrar 8 horas da manhã, aí eu comecei a chegar a 15 minutos todo dia atrasado. Aí a chefe falou, não, então vamos colocar 8h15, porque você não se atrasa mais. Tá bom. Aí eu comecei a chegar 8h40. Eu não consigo manter rotina, hábito. E eu tenho dificuldade. Por que eu tô falando isso? Para meditar, você tem que ter um hábito de meditar. Não adianta você fazer nada na sua vida só uma vez. Aquilo não vai surtir efeito nenhum. Então não importa se é meditar, se é aprender a tocar violão, se é nadar, qualquer coisa. Se você não tem um hábito, não tem uma constância, é muito mais difícil aquilo surtir o efeito que você espera na sua vida. E aí eu estou conseguindo pela primeira vez, eu instalei um aplicativo óbvio para isso, aí ele está me ajudando, então eu já estou há 20 e poucos dias, 25 dias seguidos meditando todos os dias. Uau! Nunca cheguei nem perto disso.
Então eu consigo ali, nem que seja, a meta é pelo menos 5 minutos. Então é fácil de fazer. Só que às vezes vai além dos 5 minutos. Então, mas eu tenho o mínimo por dia de fazer 5 minutos. Isso facilita. E eu começo agora, depois de mais de 20 dias, perceber algumas diferenças. Ainda não está como eu quero, né? Porque quando a gente medita, a gente pensa, para que eu vou meditar? Então o meu para quê ainda não está do jeito que eu quero, que é uma das formas que eu quero conseguir controlar um pouco mais a minha ansiedade no dia a dia, mas já começa a surtir efeito. Então é legal. E qual é o recorde de vocês, assim? Quanto tempo seguido vocês conseguem, professora? Eu não sei, porque geralmente eu faço um pouquinho todo dia, já tem bastante tempo. Mas às vezes falha alguma coisa. Então, assim, eu já tentei controlar por aplicativo, só que o problema é que eu faço um dia no aplicativo, aí depois chega um dia que eu esqueço do aplicativo e aí perde a contagem. Então, eu não sei, mas eu queria fazer acho que dois comentários, se eu não esquecer de um deles, que tem relação com isso que você falou de hábito e disciplina e tal. E aí me veio outras coisas. Dentro do yoga, a gente tem duas palavrinhas que são bem importantes, que são Abhyasa e Vairagya. Eu não faço ideia se é assim que fala, mas são as palavras em sânscrito, e elas geralmente são traduzidas como prática e desapego, ou disciplina e desapego. Eu gosto mais de falar em disciplina, porque prática às vezes você pensa que é a prática de yoga, então de ensino, tapetinho e tal. E não é apenas isso. Mas eu acho interessante que é justamente sobre isso, porque não adianta você achar que você vai fazer algo um dia e que aquilo ali vai mudar a sua vida. Porque não vai, é uma coisa diária ali, de você estar lá treinando todo dia. Eu tenho um professor que, inclusive, ele trata yoga e meditação como sinônimos. E ele fala muito, muito disso. Me deu um branco do que eu ia falar. Peraí, dá um segundo para ver se eu consigo lembrar aonde que eu ia chegar, que eu esqueci o ponto que eu queria chegar. Roberto, baixa aqui em mim. Amém. Lembrei. Eu tenho um professor que ele fala que a meditação tem duas visões sobre ela. A gente pode enxergar como um treino e como uma forma de viver a vida. E se a gente quiser, que a gente tem direito de não querer, obviamente, mas a gente deve fazer as duas coisas, tipo, o treino de você sentar lá na sua rotina, do jeito que funciona melhor para você, e tentar levar, enxergando a meditação como estado de presença, tentar levar esse estado para a vida, para que não seja só aqueles 10 minutos que você parou e resolveu fazer. E a outra coisa, não esqueci, nem acredito, a outra coisa eu já quero comentar, já tem um tempo, mas só porque eu acho que é legal de falar, é sobre essa coisa de parar a mente, porque eu acho que isso afasta muitas pessoas da meditação, porque eu acho que é muito difícil de fazer isso. Eu tenho minhas dúvidas se na sociedade que a gente vive isso é possível. Talvez, assim, aquele meio segundo que você, caraca, não tô pensando em nada. Aí você já pensou, aí já quebrou o silêncio da mente. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu falo de meditação, porque eu acho que é algo que já afasta as pessoas de imediato, elas acharem que não, que isso, parar de pensar? Nunca vou conseguir parar de pensar e possivelmente não vai conseguir mesmo. E tá tudo certo, porque não é sobre isso. Como diz uma professora minha, a gente sempre é influenciado pelos professores, né? Quando você medita, por exemplo, com foco na respiração, pode ser que você precise voltar com esse foco para a respiração 1000 vezes em 10 minutos, mas você não está meditando menos por causa disso. Você está vivenciando aquilo presente como está acontecendo, e é isso.
Precisou voltar 1000 vezes? Volta 1000 vezes, tá tudo certo. Precisou voltar 1 milhão de vezes? Não, foquei na respiração, um ciclo respiratório só. Beleza, volta de novo, foca mais um ciclo. E é isso aí. Eu gosto de uma analogia, tô falando demais, mas eu tô acabando. Eu gosto de uma analogia que é a de que a nossa mente é um macaco louco, desenfreado, que tá pulando de galho em galho e não sabe pra onde vai, tipo, tá louco, surtado. E aí, a ideia da meditação não é fazer esse macaco parar, ficar estático, sei lá, na postura da montanha. Porque a função desse macaco é se movimentar e pular de galho em galho mesmo. A função da mente é pensar. Então, a ideia é só fazer ele ficar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais calminho. Tipo, não, olha só, tô te dando essa direção aqui, vamos tentar me seguir nessa direção. Aí ele vai pro outro lado. Não, volta aqui, meu filho, vamos continuar. É mais ou menos isso que eu fiquei pensando. Pegando essa analogia do macaco, eu fiquei pensando, muitas vezes na meditação, um dos objetivos vai ser só você conseguir olhar o macaco pulando de galho em galho, um maluquinho. Não necessariamente você vai conseguir controlar esse macaco. O objetivo é... Eu estava pensando também na questão das práticas meditativas e as práticas espirituais, que são duas coisas que para mim são muito conectadas, né? Eu acredito que para a maioria das pessoas não, mas na minha vida elas são conectadas. Eu demorei muito para fazer práticas espirituais, porque eu acreditava que eu tinha que estar pronta para elas. E eu acho que muita gente demora para meditar também, porque imagina que tem que estar pronto para meditar. E não imagina a meditação como um caminho, mas como um objetivo. Acredito que isso aconteça muito, assim, eu vejo o quanto eu demorei. Eu tô nesse rolê de espiritualidade desde que eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade. Aí tem aquele meme, né, de aos 11 anos eu lia Nietzsche e não entendia nada. É mais ou menos isso. Eu leio sobre espiritualidade desde que eu tinha 9, 10 anos. Eu tô com 35 agora. Mas durante muito tempo eu fiquei só na teoria, porque eu achava que eu tinha que estar pronta para as práticas espirituais. E, na verdade, as práticas espirituais é que vão te transformando. Então, não espere estar pronto para meditar. Medite. Ache uma forma de fazer, né? Eu acho que é nesse sentido também. Ai, perfeito, perfeito. Edu, não me mata, deixa eu só completar, que eu lembrei que eu não falei tudo que eu tinha que falar. Porque eu comecei a falar de Abhyasa Vairagya, né, disciplina e desapego, e aí eu esqueci de falar do desapego, que eu acho que é um ponto legal também, porque o desapego está relacionado com a gente não se apegar, óbvio, né, aos resultados. Então, a gente tem muito essa coisa, né, a gente vive algo muito bom, não sei, nossa, eu tive igual a experiência meditativa que eu tive lá com a meditação da Kali. Nossa, foi maravilhoso, eu quero viver aquilo de novo e tal. E eu posso fazer tudo do mesmo jeito que foi e eu não vou viver exatamente a mesma coisa, porque as experiências, elas não se repetem. Então é legal também a gente ter um pouco essa coisa de soltar e de desapegar de como a gente acha que as coisas tinham que ser, porque senão a gente entra numas coisas tipo, ah, nossa, hoje a minha meditação foi horrível, hoje eu não meditei direito, ontem que foi bom. E não é só do jeito que foi, e é isso aí, tá tudo certo. Agora foi. Mari, deixa eu discordar de você. Eu faço alguns tipos de meditações, a que eu mais faço são as budistas. Não, gente, eu não sou budista, tá? Tô longe disso. Mas eu gosto muito da pegada budista das meditações. Então eu estudo, leio o livro, eu vou até indicar um agora no final do episódio, no finalzinho. E um dos objetivos da meditação é a ascensão, é o nirvana ali, é a pessoa se tornar o iluminado, o Buda. Eu não vou me tornar o Buda, eu não vou me tornar o iluminado. Só que a gente vive numa sociedade que, se você não tem a perfeição naquilo que você faz, você é considerado um fracassado. Então, quando eu medito com o objetivo de silenciar a minha mente, eu não sou um fracassado se eu não consigo.
Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nisso, sim, um dos objetivos que eu medito é para silenciar a minha mente. Então, se eu consigo tirar 20 carros ali e deixar só 8 carros, nossa, para mim isso é muito bom. E eu não sou um fracassado porque eu não desliguei o motor dos 20 que estavam ali dentro. Só que a gente, essa nossa cultura ocidental de tudo é uma competição, tudo eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o perfeito, eu tenho que ser o campeão, eu tenho que ser... Nossa, gente, isso me cansa tanto. E eu acho que isso acaba interferindo muito, porque não, eu tenho um objetivo, eu tento meditar para silenciar minha mente. Consigo? Não. De vez em quando eu consigo, aí eu acabo dormindo. Mas o objetivo não é que eu seja o Buda. Até mas sabe, e se eu não for, não tem problema, tá tudo bem. Só que um dos pontos é que as pessoas esperam a perfeição, ainda mais na primeira vez que vão fazer aquilo. Sabe, eu não espero a perfeição nem no último dia da minha vida se eu viver 500 anos. Eu só vou continuar tentando, e o continuar tentando, ele é interessante. O continuar tentando, ele é bom. Só que eu acho que a gente tem que desvincular um pouco isso da gente conseguir alcançar um objetivo muito bom, muito, muito grande no final. E é um dos motivos que eu tenho um certo probleminho com a comercialização da meditação, o mindfulness, né? Porque você vende aquilo, para vender livros, você vende uma prática milenar, como se fosse uma coisa nova para todo mundo fazer dentro do escritório. Já teve cursinho lá onde eu trabalho disso. E como se você fosse se tornar um campeão de mindfulness, você fosse se tornar mais produtivo. Então, assim, você está vendendo um produto, e meditação não é produto. A sua vida não é um produto, você não é para ser o campeão, só tem um campeão né, em cada coisa. E nunca, uma vez pode ser você, outra vez pode ser outro. Tá? Então, Mário, o que você acha em cima do que eu falei? Eu não entendi em que parte que você discordou de mim, porque eu concordo com tudo que você falou. Inclusive... Não, pode falar. Não, é quando você falou que o objetivo não é silenciar a mente. E para mim, muitas vezes é sim silenciar a mente o objetivo. Vou conseguir? Entendi. Não. Eu tenho plena ciência que eu não vou conseguir. Mas só que se eu não tentar, sabe? Existe alguma melhoria nesse processo ali, que eu vou ter um ganho. Então eu sei que eu não vou deixar ali minha mente. Eu sei que no seu exemplo do macaquinho, eu sei que ele não vai tirar uma soneca e começar a passear as tartarugas ali no cenário. Eu sei que não vai acontecer isso. Tenho plena convicção. Mas só que a gente fica nessa dicotomia da cultura ocidentalizada de que você tem que conseguir, você tem que ganhar. Sempre. Agora eu entendi. Então é nisso. Então assim, sim, para mim, algumas meditações que eu faço, eu tenho o objetivo de silenciar minha mente. Consigo? Não. De vez em quando até que a soneca é boa. Mas só que eu não fico frustrado porque eu não silenciei. Tá? Se dos 20 carros que estão ali da Fórmula 1 que estão na minha cabeça, se um abaixar o volume do motor, para mim já é uma vitória que eu já acho importante. Só que as pessoas têm a mania de falar que não, você só é vitorioso se todos os motores forem desligados. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. E é isso que ajuda a vender livro de mindfulness e curso. Eu acho que eu entendi, eu achei muito legal essa visão também, e eu concordo com ela, porque às vezes eu medito por aquele segundo de silêncio. Tem uma técnica que eu gosto bastante, que consiste em, na verdade, não é nem observar a respiração, é observar as pausas entre as respirações. E essas pausas são justamente esse vislumbre desse silêncio da mente, sabe? Eu gosto muito, muito, muito. Mas, na verdade, quando eu tava aqui, vocês não estão vendo também, mas eu tava levantando os braços. Deixa eu falar, pelo amor de Deus, eu preciso falar. Era por causa do mindfulness, porque é algo que me incomoda muito também. Inclusive, eu já li um texto, eu acho que eu tenho até ele salvo nos meus favoritos, que eu já li ele umas 3 vezes, que falava sobre o quanto que essa técnica, que é um compilado, uma cópia de várias outras, como você disse, para vender livro, mas o quanto que ela é usada pelo sistema capitalista, pelo neoliberalismo, para evitar que as pessoas briguem
muitas vezes pelos direitos delas e para que elas fiquem mais satisfeitas e mais produtivas no trabalho. E é como se eu quero te dar esse paliativo aqui porque você está todo ferrado, não ganho o suficiente, mas eu vou te dar esse paliativo aqui para você ficar calado e não tentar mudar o status quo, não tentar mudar a situação das coisas como elas são. Inclusive, é uma espécie de desabafo. Muitas vezes eu tenho uns pensamentos sobre o yoga, sabe? Como que eu tenho que ter um cuidado de não fazer com que o yoga seja algo que torne as pessoas mais passivas, porque não é sobre isso, sabe? Então eu sempre tento levar a ideia de que o yoga é para despertar, o yoga e a meditação, nesse contexto, é para despertar a potência das pessoas e não para deixar elas passivas e deixar elas quietas e aceitando tudo, sabe? A ideia não é essa. Então, às vezes, eu tenho um pouco de conflito com isso também, porque eu acho que o yoga também está sendo usado da mesma forma que o mindfulness em alguns contextos e eu não compactuo com isso. Não mesmo. Eu tenho um monte de coisa para falar. Posso? Vocês falaram um monte de coisa, agora eu tenho que comentar esse monte de coisa. Mas pegando do final que a Mari trouxe, uma ideia muito forte para mim é as pessoas falarem que aceitação é passividade, né? Que eu acho que é um pouco desse negócio, vou te ensinar o mindfulness e aí você fica bonzinho. Eu gosto muito da ideia de que quando você tem aceitação, né, ou quando você tem presença, você consegue mudar a realidade, né? Porque se você não aceita a realidade como é que você vai mudar se você não sabe o que está rolando, né? Mais ou menos isso. Isso para mim é uma ideia muito forte. E aí eu queria voltar um pouquinho nos assuntos, se vocês me permitirem. Claro. Então, quando vocês estavam falando, né, do objetivo, eu fiquei lembrando muito da minha antiga professora de Tai Chi. Ela falava que ela se percebia no estado meditativo entre os pensamentos. E aí, nesse entre os pensamentos, e isso é uma coisa que eu já senti também, é aquela sensação de êxtase, né, de tipo, é isso, e aí para, e aí parece que esse é isso, assim, já vale por, sei lá, ser vale, né? Já dá aquele descanso, já dá aquele maravilhamento. Assim. Então, isso é outra coisa que eu queria acrescentar. E aí, voltando da disciplina, eu nunca tentei, quer dizer, eu nem ouso tentar a ter disciplina. Por outro lado, para mim, meditação sempre foi meio remédio, né, para coisas que me deixam ansiosos. E para quem não sabe, eu sou super sensível com barulhos, né? Então, um dos meus lugares preferidos para meditar era metrô, que era uma coisa até como uma necessidade, assim, né? Porque metrô tem os barulhos, aí tem um monte de gente falando, aí tem a pressão entre as pessoas, tem as energias das pessoas, tudo junto e misturado. E aí se tornou, tipo, o meu lugar favorito, né? Que aí eu pegava bem aquele som do trem e entrava nessa. E aí, por exemplo, o avião também é a mesma coisa, assim. Eu aprendi a usar os barulhos do avião para esquecer de tudo o resto, né? Que também é toda aquela mistura de coisas. E não, eu não vou tentar ter disciplina. Porque eu não vou conseguir nem por 3 dias. Mas a disciplina assim, eu me coloquei um objetivo de 1 mês usando a ferramenta. Então eu coloquei 3 metas. É um aplicativo gratuito, sem anúncios, que eu encontrei. A gente bota umas coisinhas na tela. Eu já até passei a dica para a Ana já do aplicativo. Aí eu boto na tela e fica na minha tela inicial lembrando assim que eu tenho que fazer aquilo ali. E enquanto eu não der um check, que é só dar um cliquezinho na tela, ele está na minha tela falando que eu tenho que fazer aquilo ali. E então assim,
trabalho com tecnologia, converso com pessoas, ainda mais agora na pandemia. Gente do futuro, a gente ainda está no segundo ano da pandemia, tá? Então não sabemos quando que vai acabar. Então se você estiver nos ouvindo ali no 10º ano da pandemia, a gente ainda está no segundo. Então assim, para mim foi uma meta. Então, assim como eu coloquei junto, um dos objetivos era estudar o inglês, que o meu vocabulário estava ficando muito limitado só ao inglês técnico e ok, eu preciso para trabalhar, mas eu também queria me divertir, também queria consumir algumas culturas e eu não estava mais conseguindo, eu tinha perdido muito vocabulário. Então eu falei, 1 mês eu vou estudar inglês todo dia. Então e está funcionando, assim, eu nunca tinha colocado algumas metas para mim e eu coloquei. O nome do que eu estou usando é uma técnica chamada mini hábitos. Tem livros sobre isso e quem quiser pesquisar depois eu recomendo. E tem um aplicativo Hábitos que é desse mini hábitos. E está funcionando, assim. Mas sabe, é longe de mim falar que todo mundo tem que usar. Assim, isso é uma coisa que o Edu tem que usar neste momento. E estou usando e está ficando legal. Mas eu não quero ser escravo disso. Então, neste momento é importante fazer todo dia para que eu consiga criar o hábito. Só que daqui a pouco eu vou falhar de vez em quando e não vai ter problema nenhum falhar de vez em quando, porque o hábito já vai ter sido criado. Tá? Então é uma forma do Edu criar o costume de fazer aquilo com uma certa frequência. Então eu tento fazer nos mesmos horários e tudo mais. Tá? Não é nada... Eu não recomendo para as outras pessoas serem loucos igual eu, não. Ana. Longe de mim querer complementar algo que eu acredito que já seja fechado ou perfeito, mas pegando os termos que eu também não vou me arriscar em falar em sânscrito, mas disciplina, desapego, eu incluiria a autocompaixão, porque a gente tem uma tendência a se cobrar tanto e entender que a falha ela é necessária nesse processo, é o que nos torna humanos, né? Então, eu vou meditar durante 21 dias. Nossa, e se eu falhar nesse processo de meditar durante 21 dias? Não tem problema nenhum, eu vou zerar a contagem e vou começar a contar de novo a partir de amanhã. Eu estarei lá. Esperamos estar lá amanhã. Sim. Ana, eu tô quase chorando aqui. Porque você é perfeita, meu Deus. Ai, meu Deus. Edu, socorro. Enfim, não, eu disse que eu tenho os melhores amigos. Tô vendo, nossa. Eu achei perfeito, sério. Porque, inclusive, dentro desse estudo sobre essas duas palavras, tem uma parte da escritura que eu estava estudando sobre isso, que ele fala que não é para deixar de fazer porque você falhou. Também vai ter vários benefícios. É para você estar sempre voltando ali, não é? E também, uma coisa que me veio aqui agora, também não é para ser uma disciplina ou uma rotina que seja algo que é mais uma tarefa a cumprir no checklist do dia, senão perde um pouco do sentido também, né? E, cara, autocompaixão, não sei nem o que dizer, porque eu tô trabalhando nas aulas o 4º chakra, que é o Anahata, né? E eu sempre assim, desde que eu comecei a estudar essas coisas, eu sempre gostei mais de ligar esse chakra com a compaixão do que com o amor, porque eu acho que a compaixão, ela não carrega tantas coisas já que são mais complicadas da gente entender no geral do que o amor. E uma coisa que eu sempre penso quando eu penso sobre o Anahata é que não tem como a gente ter compaixão pelos outros seres se a gente não tiver autocompaixão, ou ter amor pelos outros seres se a gente não tiver autoamor. Então, por isso que eu tô quase chorando aqui, de tanta emoção, porque é uma sincronia com isso que eu tô trabalhando nas aulas. Então, assim, tô bem emocionada. Gente, agora uma pergunta. A gente falou como a gente faz um pouco, a gente falou de várias experiências nossas. Agora a galera quer saber, e aí? O que isso traz de bom? Tá? Quais são os benefícios que vocês percebem? E para mim, neste momento, eu estou fazendo para controlar a minha ansiedade. E está funcionando.
Tá? Então eu saí do nível 100 de ansiedade, agora eu estou no 99,5. Então melhorou bastante já. Então para mim neste momento é isso. Mas eu sei que para mim é o meu mundo e o meu mundo não reflete o mundo dos outros. Então para vocês, eu não quero saber a teoria não, eu quero saber na sua vida. Tá? O que você já percebeu de mudança ou o que você espera perceber. E eu vou começar com a nossa aluna de yoga que está fazendo a meditação. Senhorita Pullen. Quando você fez a pergunta, eu vou dizer que ansiedade, porque eu já falei que sim, né? O número tarô era para isso. Mas quando você fez a pergunta, o que me veio foi diversão. Foi muita diversão, assim. Então, por exemplo, nas práticas com a Mari, volta e meia tem uns insights meio loucos, assim. Eu não consigo me lembrar, porque são insights e a gente incorpora e segue a vida. Mas me veio muito uma diversão que está dentro de mim, assim, né? Então, quando eu estava falando das vogais, era eu comigo mesma, era eu poder me divertir, né? Ainda mais estamos no 2º ano da pandemia. Então, me veio muito disso. E de presença, eu acho que descobrir a presença é uma coisa muito importante para mim, assim, valorizar a presença, né? Valorizar o hoje, né? Sem ficar no que aconteceu ontem ou nas fantasias de amanhã, né? Ouça o podcast anterior para entender o que eu estou falando. A gente não sabe nem a sequência que vai sair, viu? É verdade. Tecnicamente é o 3º que nós estamos gravando, mas ele pode ser o 10º a ser publicado, nunca saberemos. Tá. Então, sobre relacionamentos. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Mari, e você? Então, quando você começou a fazer a pergunta, eu já fiquei pensando assim, vixe, não sobre os benefícios, mas sobre por que eu tô fazendo. Porque eu tento ir sem muitas expectativas, mas no final, conforme eu fui escutando vocês, eu cheguei à conclusão que eu já sabia, que essas coisas que eu faço, tanto a meditação quanto o yoga, para mim eu faço porque é um processo de autoconhecimento. É um processo de olhar para dentro, de me perceber, de perceber quais são as minhas tendências, e observar isso. Não no sentido de necessariamente mudar, mas de me tornar consciente, sabe? De sair um pouco das coisas que a gente faz automaticamente, das respostas automáticas, e me tornar mais consciente para que eu consiga dar respostas que não sejam tão automáticas para as coisas que acontecem comigo. E além disso, para mim também é a forma como eu encontrei o meu caminho de conexão com a espiritualidade. Porque eu fui espírita kardecista por muitos anos, eu fui criada no espiritismo, e chegou um momento da minha vida, por volta, eu acho que dos 20 anos, vou fazer 32 esse ano, eu não me identificava mais, tinha algumas coisas ali no movimento que eu não me identificava, que eu não concordava também, e que eu não acreditava também muito. E aí eu fui em busca de algo que fizesse sentido para mim. E foi assim, eu fui em muitas coisas, eu busquei vários caminhos e aí eu cheguei no yoga. E depois de um tempo no yoga, eu percebi que essa é a forma que eu tenho de vivenciar a minha espiritualidade, especialmente porque eu vejo a meditação e o yoga como diz esse professor, como caixas de ferramentas. É uma coisa aberta, que eu posso buscar várias coisas e eu posso montar uma prática para mim, espiritual, que faça sentido para mim, que não é algo que vai ser colocado de fora, é algo que eu vou criar para mim mesmo. Então, falei bastante, mas é mais ou menos isso. Eu resumiria que eu faço buscando autoconhecimento e buscando essa conexão com a espiritualidade. E para não fugir dos benefícios, eu percebo que funciona bem para mim. Eu consigo chegar nesses dois objetivos bem. E eu acho que a gente vive numa sociedade muito reativa, muito de... você vê, sei lá, viu essa postagem aqui na rede social
e já foi desesperadamente responder, não prestou nem atenção no que era, não sabe nem se faz sentido você responder, e você vai e responde reativamente. E eu acho que a meditação tem um poder muito grande de diminuir essa reatividade e essa impulsividade. Acho que dá para falar que é uma impulsividade também. E ajuda a gente ficar mais centrado no que é importante. Eu tô no yoga desde 2014 e depois desses anos todos eu percebo que me ajuda muito a diminuir essa reatividade e a gastar menos da minha energia, sabe? Escolher quais são as batalhas que eu quero entrar, que são importantes para mim, e deixar passar as coisas que não são importantes e que eu não quero, simplesmente não quero gastar minha energia com essas coisas. Nesse momento específico de segundo ano de pandemia, tem sido bem mais complicado do que era na vida pré-pandemia, mas eu continuo nesse caminho e nessa busca. Gente, eu falo muito. Meu Deus! Isso é ótimo. Ana. Bom, como eu disse, a meditação ela faz parte de uma série de práticas espirituais que eu adotei na minha rotina, e só o senso de tentar estruturar uma rotina já me traz muitos benefícios na questão do autismo e na questão da própria bipolaridade. Ajuda a estabilizar um pouco mais o meu humor. Então, saber que eu vou acordar e que eu vou fazer uma meditação, que eu vou fazer uma prática espiritual, e aí acho que entra um pouquinho da autocompaixão, que é quando eu não preciso ter um horário para acordar, eu não coloco um horário, mas eu sei que quando eu acordar, eu vou fazer essa sequência. Eu não preciso acordar às 6 horas da manhã todos os dias. Se eu precisar, eu vou fazer. Mas tornar a rotina de uma forma que eu consiga mantê-la, tornar a rotina sustentável. E os benefícios que eu percebo, o principal, assim, eu acho que é o mais egóico, até meio bobo deles, mas que fez uma diferença para mim, foi um certo orgulho de olhar e falar, nossa, eu consigo fazer 21 dias dessa prática que eu me propus. Nossa, eu consegui fazer 40 dias dessa prática. Entra um pouco naquela gamificação que a gente estava comentando, mas ao mesmo tempo é uma gamificação do bem, que é uma coisa de você com você mesmo, e não, nossa, olha, o Edu fez 25, eu vou fazer 27. Não é uma competição externa, é uma coisa interna. Acho que aí entra a disciplina, de você manter uma prática constante. E as questões de ansiedade, de foco, e no meu caso, na questão do autismo, eu tenho uma facilidade muito grande de perder conexão comigo mesma, com o meu corpo, com o momento e com o outro, principalmente com o outro. Com as práticas espirituais e meditativas, essa conexão, ela se fortalece. Então eu consigo, assim, me sentir mais conectada comigo mesma e, por consequência, com os outros. Eu não afasto tanto o outro da minha vida. Esse momento que a gente fica sem palavras. Gente, a gente tá chegando no finalzinho. Não! Assim, a gente tem bastante tempo que a gente tá conversando e aqui dentro a gente tá com uma sensação de querer mais, mas a gente talvez faça um episódio número 2, 3, 4. Se a Ana gostou, com certeza ela vai ser convidada para outros assuntos também. Ela é uma pessoa que eu gosto muito. Eu acho que as Maris aqui também já gostaram muito dela. Elas já estão me falando aqui no inbox, tá, Ana? Que gostaram de você também. Eu sabia que todo mundo ia gostar de você, então eu gosto muito. Então a gente está chegando. Então a gente vai fazer um jabazinho antes da despedida e a gente passa depois os nossos contatos e a gente encerra por hoje. Então eu vou começar. Eu deixo os convidados para o final, né? Porque o final fica o mais importante do dia. Então, professora Mari, faça o seu jabá. Então, eu tô no Instagram, no @marimendes.yoga, e eu tenho um podcast que eu falo de yoga e outras coisas mais, e chama Além do Tapetinho, e tá na maioria dos agregadores por aí. Gente, a Mari, ela é professora online também de yoga, tá?
Então ela às vezes fica tímida de falar, mas ela tem as turmas. Inclusive a outra Mari é aluna dela online. Então pode procurar ela também para fazer aula. Acho que tem individual e em grupo, né? As pessoas eu vejo recomendando bastante. Pior que nem foi timidez, não. Foi esquecimento mesmo. Mas é isso, tudo certo. Individual, em grupo. E provavelmente mesmo depois da pandemia eu vou continuar online e presencial, então... Mas você planeja 10 anos para frente, assim? Um dia, assim, se demorar isso tudo, pode ser que até lá eu nem esteja mais dando aula de yoga, né? Mas se a gente voltar nos próximos 5 anos, é provável que seja isso que vai acontecer. Senhorita Mar, Pullen, como a gente te encontra? Pode ser pelo Instagram, Marina... Nossa, deu branco. @Marina Pullen, sem ponto, sem nada. E Pullen é P-U-2-L-E-N, de nariz. E meu Instagram não tem nada de meditação. Gente, o meu Instagram é um Instagram de barista, onde eu falo alguma coisa de café de vez em quando. É o Cafezinho do Caetano. Tá? Então, se quiserem trocar uma ideia comigo, tá lá. Ana, seu jabá. Bom, eu também, a rede que eu acabo mais usando é o Instagram, é o @abruxatípica, é um Instagram que eu criei no começo da pandemia, há 20 anos atrás, se você está ouvindo esse podcast no futuro, para falar um pouquinho sobre as questões do autismo, da bipolaridade, um pouquinho de espiritualidade, de magia, e principalmente assim, para ser um bate-papo, para ser uma coisa bem descontraída. Então, todo mundo é muito bem-vindo lá, mas tem algumas regrinhas já na bio que eu deixo bem claro, que eu respeito muitas diferenças, mas algumas coisas são intoleráveis. Então, discursos fascistas, machismo, capacitismo não são aceitos e as pessoas são sumariamente bloqueadas. É o único adendo que eu faço. O restante, tudo tem diálogo, mas eu não posso aceitar o inaceitável, né? Então, é isso. E, gente, o nosso podcast, Café com TDAH, a gente tem no Instagram, a gente tá lá no Twitter também, e a gente, se você quiser, se você for uma pessoa antiga e ainda manda e-mails, pode nos mandar um e-mail também. Então, senhorita Pullen, qual é o nosso e-mail de contato? Eu tenho @tdh. Exatamente, a gente não tem .com, não tem nada no final. É simplesmente @tdh.café, que é o nosso site também, tá? Procura a gente lá, tdh.café. Tá? Você vai encontrar a lista dos nossos episódios, vai ter algumas coisas legais lá. Esse nosso podcast, ele existe porque nós todos somos os filhotes da Tata, da tribo TDAH. Então também dá uma acompanhada lá na tribo TDAH. É o primeiro podcast, é o maior podcast brasileiro sobre TDAH. Vocês vão encontrar muita informação lá, é bem legal. E aí tem os TDAH Hypers, né, as pessoas que apoiam o trabalho da Tata, e é muito bacana. Acompanha, participa também. E nos indique se você gostou e fala com a gente, tá? Gente, obrigado, até a próxima.